Na nossa aula passada, nós falamos sobre o corpo. E nós falamos também sobre como essa questão da dimensão do reflexivo e a dimensão do pré-reflexivo ajuda para a gente enxergar a diferença entre o corpo pensado e o corpo vivido. Um dos autores que mais fala sobre o corpo é Maurício Merleau-Ponty, mas fala sobre esse corpo vivido. Vou trazer brevemente algumas ideias sobre corpo aqui para você. Bom, quando a gente pensa sobre o corpo, né, nós temos esse hábito de ter uma perspectiva introspectiva, né, de olhar de um jeito introspectivo. Como nós vimos na aula passada, existe esse hábito de ver o corpo como algo que temos, né? E se preocupar com o corpo, e imaginar como controlar o corpo, e imaginar como conhecer o corpo, como cuidar do corpo. Essa ideia de conhecer o corpo e pensar o corpo acaba sendo o nosso corpo pensado. E eu penso como eu tenho um corpo. Mas isso é uma contradição no sentido de que para pensar que eu tenho um corpo e para pensar sobre o corpo que eu tenho, eu preciso ter um corpo para pensar sobre o corpo. É com o corpo que eu tenho que eu penso no corpo que eu tenho. Que é isso, Marcela? Do que você está falando? Que é engraçado a gente pensar no corpo como um objeto do conhecimento, sendo que para conhecer qualquer coisa do que é que a gente precisa do corpo. Para eu conhecer, eu preciso dos meus olhos que veem. Para eu conhecer, eu preciso dos meus ouvidos que ouvem. Para eu conhecer, eu preciso das minhas mãos. Para eu conhecer, eu preciso do meu cérebro. Para eu conhecer qualquer coisa, eu preciso do corpo. Mas parece que quando eu penso em conhecer sobre o corpo, eu esqueço que eu sou o corpo. Eu esqueço que qualquer busca de conhecimento parte do corpo. E como a gente esquece isso na psicologia, né? Como a gente, nisso de olhar para o subjetivo, esquece da dimensão corporal que é intrínseca a todo vivido. Nós somos corpos. Para perceber o que quer que seja, conhecer o que quer que seja, entrar em contato com o que quer que seja, o nosso corpo é o nosso ponto de vista do mundo. Então, para além desse corpo como objeto de pensamento, como um entre os objetos do mundo, o Merleau-Ponty diz: considero o meu corpo, né, quando eu fico pensando no corpo como um corpo pensado, eu considero o meu corpo, que é meu ponto de vista sobre o mundo, como um dos objetos desse mundo. Só que eu esqueço. Tudo bem eu tomar o corpo como objeto de conhecimento, isso ajuda bastante a gente ter várias informações. Mas o corpo não é um objeto. O corpo é o nosso ponto de vista sobre o mundo. Se a gente pensa a dimensão vivida, é a partir do corpo que vivemos. Maurício Merleau-Ponty, então, diz assim: quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio, eu não tenho outro meio de conhecer o corpo humano senão vivê-lo. Eu sou o meu corpo. A experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca o objeto do sujeito e o sujeito do objeto. Então, a gente vê que ao longo de toda a aula, Merleau-Ponty ele está problematizando essa separação, sujeito de um lado, objeto de outro, e que nos dá apenas o pensamento do corpo ou o corpo em ideia, e não a experiência do corpo ou o corpo em realidade. Então, essa dimensão, essa divisão que a ciência tanto defende, quem é o sujeito, quem é o objeto, esse rigor entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido, só permite que a gente tenha o corpo em ideia, sendo que o que a fenomenologia busca é o corpo vivido, o corpo na experiência do corpo.
Então, ele define o que é o corpo. O corpo é o veículo do ser no mundo. E ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente nele. Enquanto seres no mundo, nós somos, sem dúvidas, não há como não ser assim. Enquanto seres no mundo, nós somos corpos no mundo. Pensar a dimensão vivida é pensar nossos corpos.